Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Hoje o artigo é sobre ventrículo esquerdo hipoplásico e o recrutamento desse ventrículo com uma abordagem híbrida. Eu sou a Gabriela Faria Reis Queiroz, R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e a apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Então, o artigo tem como o título Ventrículo esquerdo hipoplásico, recrutamento do ventrículo esquerdo com uma abordagem híbrida. E aqui tem o link do artigo disponível para quem tiver interesse do artigo na íntegra. Como introdução, ele traz a definição desse complexo hipoplásico do coração esquerdo, que consiste numa hipoplasia valvar aórtica e mitral sem estenose ou atresia, hipoplasia do ventrículo esquerdo e ou hipoplasia dessa via de saída do ventrículo esquerdo, hipoplasia da aorta ascendente e arco aórtico com ou sem coarctação. A circulação mais da parte inferior do corpo vai ser dependente desse ducto arterial, de modo que esse ventrículo esquerdo trabalha para que essa circulação superior do corpo seja também dependente do ventrículo direito e a circulação também inferior do corpo. A pré-carga, pós-carga e a interação ventrículo-ventricular desse ventrículo esquerdo com o ventrículo direito vão desempenhar um papel nesse crescimento posterior do ventrículo esquerdo. Pontuações preditivas foram desenvolvidas para facilitar a tomada de decisão entre que caminho tomar entre univentricular e biventricular. No entanto, não tem um consenso claro em relação aos critérios e indicações em relação a essas duas proposições. O reparo biventricular é a opção terapêutica mais desejada, principalmente no objetivo desse artigo. E a decisão para essa paliação univentricular ou pelo reparo biventricular pode ser mais fácil e confiável se for decidida durante a infância, no primeiro período da infância, em vez de ser decidida no período neonatal. Por essa razão, um grupo de Boston sugere que a paliação neonatal de Norwood, seguida por um recrutamento desse ventrículo esquerdo escalonado e posterior conversão para reparo biventricular, seria a melhor opção. No entanto, os autores do estudo desse artigo, em vez de paliação por Norwood, preferem realizar uma paliação híbrida neonatal com bandagem bilateral da artéria pulmonar, implante do estente ductal e uma criação de comunicação interarterial restritiva, adiando assim essa decisão pelo reparo biventricular ou univentricular mais para a infância. A estratégia de paliação híbrida que o artigo trouxe foi a estratégia de Dissen, que é utilizado um tubo de PTFE de 3 milímetros se esse paciente pesa menos do que 3 quilos, ou de 3,5 se o paciente pesa mais do que 3 quilos. Então, esse tubo de PTFE vai ser fixado na artéria pulmonar. O implante depois é implantado um stent transcatéter no ducto arterial e é realizada a criação de uma comunicação interarterial restritiva 1 ou 2 dias após a cirurgia. Ele faz a criação de todos esses passos para criar uma circulação paralela e alcançar um fluxo sanguíneo sistêmico para a parte inferior do corpo, protegendo o leito vascular pulmonar com um aumento potencial desse crescimento do ventrículo esquerdo. Aqui é a técnica de Gissen, onde ele faz a bandagem das duas artérias pulmonares, direita e esquerda, a colocação do stent no canal arterial e a criação dessa CIA restritiva. Nas medidas ecocardiográficas, o tamanho da válvula aórtica abaixo de 5 milímetros, uma relação válvula mitral e válvula tricúspide abaixo de 0,7, um recém-nascido a termo, com peso normal e uma circulação ducto-dependente, vão ser aceitos como critérios apropriados para uma estratégia híbrida. E também na ressonância magnética, nas medidas das imagens, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo indexado de 20 a 30 ml por metro quadrado, ou de 1,2 a 1,7 ml por quilo, são considerados também critérios apropriados para essa abordagem híbrida.
O estudo foi feito entre junho de 1998 e janeiro de 2022, com 342 pacientes com diagnóstico de síndrome da hipoplasia do coração esquerdo e suas variantes. Esses pacientes receberam uma bandagem bilateral inicial da artéria pulmonar e o implante do stent no canal. Entre esses 342 pacientes, foi feita uma coorte de 224 pacientes, definidas com esses pacientes com a hipoplasia do coração esquerdo e variantes, que foram submetidos a uma avaliação univentricular. Os outros 118 pacientes foram determinados como tendo um ventrículo esquerdo limítrofe e estruturas hipoplásicas do lado esquerdo, ou com uma circulação ducto-dependente, que provavelmente eram passíveis de um eventual reparo biventricular. E aí, dentre esses 118 pacientes que eram passíveis da biventricular, 48 deles apresentavam obstruções multiníveis, incluindo hipoplasia da válvula aórtica e mitral, uma hipoplasia do arco aórtico com ou sem coarctação, com o ventrículo esquerdo limítrofe. E aí, esses 48 pacientes que foram escolhidos para serem relatados nesse artigo. 2 desses pacientes, desses 48, apresentavam um arco aórtico interrompido. Os outros 70, entre esses 118, foram excluídos do artigo da estatística, porque eles apresentavam um tamanho de ventrículo esquerdo normal. Antes do procedimento híbrido, em 48 desses pacientes, o score Z mediano da válvula aórtica era de menos 2,4. A mediana de score Z da válvula mitral foi de menos 2,45. E aí, a mediana da relação entre a válvula mitral e a válvula tricúspide era de 0,66. Eles também quantificaram o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, onde a mediana no indexado por quilo foi de 1,47 e do indexado por metro quadrado foi de 22. A idade média foi de 7 dias e o peso médio foi de 3,1 quilos no momento desse procedimento híbrido. E aí, um paciente com um ventrículo esquerdo limítrofe, comunicação atrioventricular parcial, apresentou uma comunicação interatrial ósseo secundo grande, e aí foi feita a redução dessa CIA com uma prótese por cateterismo no período interestágio para aumentar esse fluxo do ventrículo esquerdo. Em um dos pacientes com a hipoplasia do coração esquerdo, um VE limítrofe e membrana supravalvar mitral, a membrana supravalvar foi ressecada durante a circulação extracorpórea. Posteriormente, foram realizados bandagem e stent desse canal arterial para recrutamento desse ventrículo esquerdo. Durante esse período da híbrida, a mediana de idade era de 156 dias e um peso mediano de 5,1. E aí, a partir daí, foi feito um reparo biventricular em 46 pacientes desses 48. 2 deles acabaram sendo submetidos a uma avaliação para ventrículo e meio, com uma derivação de POTS, que seria uma anastomose laterolateral da artéria pulmonar esquerda com a aorta descendente. E um desses 2 pacientes apresentava um crescimento inadequado do ventrículo esquerdo com hipertensão arterial pulmonar grave. Já o outro apresentou medidas adequadas desse volume diastólico final do ventrículo esquerdo, mas o ventrículo não apresentava uma geometria apical normal, então foi considerado um ventrículo esquerdo limítrofe. Esse paciente também apresentava uma hipertensão pulmonar suprassistêmica e também, portanto, foi excluído dessa estratégia biventricular. O crescimento desse volume diastólico final do ventrículo esquerdo indexado foi significante, com um P de 0,004, com intervalo de confiança de 95%, e o crescimento também indexado por metro quadrado foi significante com um P de 0,001. Todos os pacientes foram submetidos à retirada dessa bandagem dos ramos das artérias pulmonares e o alargamento ou dilatação por balão dessas artérias direita e esquerda. Todos os pacientes receberam também uma reconstrução do arco aórtico com uma ressecção da coarctação e remoção desse stent ductal, com uma criação de uma comunicação interatrial de aproximadamente 4 milímetros. A parede posterior do arco aórtico e a parede posterior da aorta descendente também foram anastomosadas com a técnica termo-terminal.
Foi realizada também o fechamento da CIV, concomitante em 14 pacientes, concomitante com a estratégia biventricular. 8 dos pacientes necessitaram de 10 reconstruções da válvula mitral, incluindo uma comissurotomia, divisão do músculo papilar, ressecção dessa válvula da região supravalvar da membrana mitral e reconstrução do folheto. E um desses pacientes com essa válvula mitral displásica de duplo orifício, posteriormente necessitou de uma troca dessa válvula após o reparo biventricular. E em 4 desses pacientes foram realizadas 7 reconstruções da válvula aórtica, incluindo comissurotomia, raspagem valvar e aumento do folheto. E um desses pacientes foi reoperado após o reparo biventricular, recebendo uma reconstrução valvar aórtica com comissurotomia. Em relação aos resultados, nos 46 pacientes submetidos ao reparo biventricular não foi observada uma mortalidade hospitalar, e 2 desses pacientes necessitaram de uma terapia com ECMO, devido a uma hipertensão pulmonar e insuficiência desse ventrículo direito. O acompanhamento médio desses sobreviventes foi de 66 meses, sem mortalidade tardia documentada. 2 desses pacientes foram submetidos a transplante cardíaco com sucesso, de 5 e 23 meses após o reparo biventricular, devido a uma hipertensão pulmonar pós-capilar e insuficiência cardíaca. A sobrevida livre de transplante foi estimada em 5, 10 e 15 anos, foi de 95,7%, e 12 desses pacientes necessitaram de reoperação e 9 pacientes tiveram reintervenções por cateterismo. A reintervenção do arco aórtico foi necessária em 2 desses pacientes, sendo uma cirúrgica e uma por cateterismo, e a ausência estimada dessas reintervenções cirúrgicas em 1, 5 e 10 anos, respectivamente, foi de 82,6%, 73,9% e 73,9%. E a ausência de reintervenções por catéter, respectivamente também de 1, 5 e 10 anos, foi de 84,8%, 82,6% e 80,4%. Um reparo biventricular neonatal primário pode ser realizado, mas a taxa de mortalidade hospitalar é alta e o reparo biventricular pode ser falho. Plimeio e colaboradores relataram que 9,6% a 9,6% de falha desse reparo biventricular e, portanto, se essa falha acontece, a taxa de mortalidade é de 57%. Mary e colaboradores também relataram uma falha de 14,3%, com uma taxa de mortalidade de 80%. Já Emane e colaboradores relataram uma palhação neonatal inicial tipo Norwood, combinada com o recrutamento desse ventrículo esquerdo. E aí, com essa estratégia, eles relataram um desfecho primário em relação à morte, transplante ou palhação para univentricular de 21,5%. E eles descreveram que a pressão diastólica final desse ventrículo esquerdo maior ou igual a 13 e uma relação entre a pressão do ventrículo direito e pressão sistêmica maior do que 0,75 no pós-operatório são fatores de risco para um desfecho adverso dessa reparação. Sojak e colaboradores também relataram um reparo biventricular pós uma palhação híbrida em 27 pacientes com idade média de 83 dias e sugeriram que essa palhação híbrida pode estimular o crescimento desse coração do lado esquerdo e mais pacientes podem eventualmente alcançar esse reparo biventricular mais do que se pensava inicialmente. E os autores do estudo acreditam que o momento ideal para essa decisão, para que ela seja bem-sucedida para ir para o reparo biventricular, usando uma abordagem híbrida anterior, seja por volta de 5 meses de idade. Nos 46 pacientes do estudo que foram submetidos ao reparo biventricular, observou-se um aumento da mediana do score Z da válvula aórtica de menos 2,4 para 0,71, para menos 0,71, e da válvula mitral de menos 2,45 para menos 1,26 durante 5 meses pós a palhação híbrida. E aí também foi observado que o crescimento da válvula aórtica é maior do que o da válvula mitral, nesse contexto. Já a mediana desse volume final do ventrículo esquerdo também aumentou de 0,47 para 2, com o P de 0,004,
e o volume diastólico final, indexado por metro quadrado e não por quilo, de 22 para 34,3, com um P de 0,001. Os tamanhos desse ventrículo esquerdo foram limítrofes nos pacientes no período neonatal, mas também atingiram valores normais após uma estratégia desse recrutamento por palhação híbrida. Em 8 pacientes foram necessárias intervenções valvares mitrais durante esse reparo biventricular, e todos eles sobreviveram após o reparo. Um desses pacientes, dos 46, com a válvula mitral displásica, necessitou de reintervenção mitral, e esse, portanto, apresentava uma mitral alterada, e aí eles acreditam que a anatomia anormal dessa válvula deve ser corrigida simultaneamente ao reparo biventricular para otimizar o resultado primário e reduzir um risco de reintervenção nessa válvula posteriormente. Em 2 desses pacientes, houve o diagnóstico de fibroelastose endocárdica, e aí a relação entre a pressão ventricular direita e pressão sistêmica após o reparo biventricular foi de 0,75. Esses pacientes desenvolveram posteriormente uma hipertensão pulmonar grave, e ambos foram submetidos a transplantes cardíacos e estão vivos após um segmento de 1 e 17 anos, respectivamente. Nos dados dos autores, eles mostraram que o septo interatrial intrauterino intacto, uma presença de fibroelastose e uma relação entre a pressão ventricular direita e pressão sistêmica de 0,75 após o reparo biventricular são fatores de risco para a falha desse procedimento. A estratégia híbrida de Gissen vai adiar essa decisão do reparo biventricular até a infância e assim torna a tomada de decisão mais fácil e mais segura para o paciente. Ela vai aumentar esse fluxo no ventrículo esquerdo e também vai promover o crescimento das estruturas do lado esquerdo. No entanto, a existência de uma CIA restritiva de tamanho entre 3 e 3,5 milímetros vai ser crucial para o crescimento desse ventrículo. Devido à natureza complexa dessa patologia, a taxa de reintervenção cirúrgica após o reparo biventricular foi em torno de 26%, e a maioria das reparações foi uma ressecção subaórtica ou um procedimento de Roscono. 9 desses pacientes necessitaram de reintervenções por cateterismo e 5 estavam relacionadas à artéria pulmonar esquerda. Foram também necessárias as reintervenções nesse arco aórtico em 2 pacientes. Em todos os 46 pacientes, a região isquêmica e o estente ductal foram totalmente ressecados. A reconstrução da parede posterior foi realizada com anastomose terminal, e aí eles acreditam que a ressecção completa da região isquêmica e do estente ductal, o uso do material autólogo e uma idade mais tardia da cirurgia, com uma média de 156 dias, possam ter reduzido a taxa de reintervenção durante o estudo. Aqui o artigo trouxe uma imagem de uma ressonância, mostrando esse crescimento do ventrículo esquerdo após uma estratégia de recrutamento ventricular com essa abordagem híbrida de Gissen, fazendo também uma restrição, uma comunicação interatrial restrita, e sendo na segunda imagem à direita, ele mostrando com a seta a oclusão dessa CIA com uma prótese por cateterismo. E o artigo conclui que a palhação híbrida inicial pode aumentar essas chances de obtenção de uma circulação biventricular nesses pacientes com ventrículo esquerdo limítrofe e com estruturas menores do lado esquerdo. E aí, tomar essa decisão na infância, com aproximadamente 5 meses de idade, seria o ponto mais importante da estratégia. Realizando uma estratégia híbrida de Gissen, eles concluíram que alcançou-se um excelente resultado precoce e a longo prazo nesses pacientes. Essas foram as minhas referências. Obrigada. Bom dia novamente a todos. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy. Sou médico, cardiologista, um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil. E hoje comentando o artigo apresentado relativo à hipoplasia do ventrículo esquerdo e a abordagem do ventrículo esquerdo com procedimento híbrido. Um trabalho bastante recente, agora de 2022,
e publicado numa revista bastante relevante. Então, seguramente deve trazer informações importantes. Que tipo de estudo é esse? Veja, apesar de ele ter sido publicado agora, ele faz uma apresentação de uma casuística já do passado, né, que veio de 1998 até 2022. Então, é um estudo quantitativo, são várias abordagens numéricas que ele faz, estatísticas, curvatorial, etc. Então, é um estudo quantitativo. Ele se encaixa como laboratorial, né, porque houve intervenção nesses pacientes, e dentro da subclassificação do laboratorial, ele é quase experimental. Para ser experimental, o trabalho laboratorial tem que ter três características, né? Você escolher a variável que vai trabalhar com ela, manipular, manusear essa variável e randomizar os pacientes. Aqui, no caso, ele escolheu a variável, que era a hipoplasia do coração esquerdo, a manipulação, que era o tipo de abordagem a ser realizada, mas não foi randomizado. Então, ele encaixa como laboratorial quase experimental. Ele é longitudinal, porque ele é acompanhado, ele segue os pacientes de 1998 a 2022, então ele é longitudinal prospectivo, mas se encaixa como histórico. Ele não é feito do presente para o futuro, e sim do passado para o presente. Então, longitudinal, prospectivo, histórico. E a finalidade é de avaliação de prognóstico. Então, em resumo, quantitativo, laboratorial quase experimental, longitudinal prospectivo histórico e avaliação de prognóstico. Então, vejamos alguns aspectos que eu destaquei aqui dentro da metodologia. Então, quero recordar com vocês um item que ele destaca bastante, que é o Z-score. Esse Z-score, já comentei outras vezes, mas é sempre importante a gente comentar. É uma medida muito interessante, porque ela permite comparação entre vários pacientes de várias idades e pesos, etc., porque ele refere o valor medido em relação ao desvio padrão. Então, o Z-score mede quantos desvios padrão aquele valor está fora da média esperada. Tá? Então, só para dar um exemplo aqui, o Z-score da válvula aórtica, antes da paliação, né, híbrida, estava em menos 2,4, com uma variação de menos 4,68 até menos 0,10. Como eu interpreto isso? Isso quer dizer que a média dos pacientes, a média do, da válvula aórtica, do diâmetro da válvula aórtica, antes do procedimento híbrido, ela estava a menos 2,4 desvios padrão em relação à média esperada. É bastante. Por quê? O ideal é zero. De menos 1 até mais 1 é considerado ainda dentro dos limites da normalidade. De menos 1 a menos 2, ou de mais 1 a mais 2, isso já está bastante alterado, né? Que já engloba mais de 95% das pessoas têm valores melhores do que esse. E, além de menos 2, ou seja, menos 3, menos 2,5, ou acima de mais 2,5, mais 3, mais 4, são nitidamente patológicos, né? Porque só 2,3% das pessoas têm valores abaixo disso ou acima disso. Então, aqui mostra que a válvula aórtica está bastante reduzida, né? Muito reduzida. Se a gente for olhar os intervalos, né? Chegou a menos 4,68, então vocês imaginem uma redução que representa isso. E menos 2 já
já são 2 desvios padrão abaixo da média. -4, né, é muito, muito reduzido mesmo. Talvez menos de 0,5% das pessoas tem um valor assim tão baixo. O mesmo raciocínio para válvula mitral, né? Também está reduzida, bastante reduzida, porque está -2,45. Todo valor abaixo de -2 ou acima de +2 é muito alterado. E ocorreram casos até ó, de -3,66 até -0,31. Uma coisa interessante, que não sei se todos perceberam, aqui quando ele fala do volume diastólico final do ventrículo esquerdo, e dá o valor 1,47, né, quando ele é relacionado ao peso, e 22 quando relacionado à superfície corporal. Mas veja, entre parênteses, está escrito intervalo de confiança da média, e o valor fora do parênteses é mediana. Então, ele usou uma anotação fora do padrão habitual, né? Porque quando a gente coloca mediana, e aqui mediana, a sequência dos intervalos seria o intervalo interquartil, né? Ele colocou mediana, por considerar que não fosse gaussiana, e realmente não era, mas no intervalo, ele pôs o intervalo de confiança da média. Não devia ser assim, devia ser intervalo interquartil, para ser coerente com a média, ou então fazer média com intervalo de confiança, e não mediana com intervalo de confiança. Entenderam? Então, quando forem usar isso, prestem atenção, porque isso interfere no cálculo estatístico e na interpretação também, né? Bom, então aqui não é, nunca, não gosto de falar em fórmulas matemáticas, mas essa fórmula aqui é muito fácil de captar, né? E de aplicar no nosso dia a dia. Então, o Z-score, a fórmula do Z-score, é o valor que a gente mediu, menos o valor esperado de média, então x menos μ, dividido pelo desvio padrão. Então, vou dar um exemplo. Supondo que a média de peso da nossa amostra seja 10 quilos mais ou menos 2. 10 quilos mais ou menos 2. A média e o desvio padrão. Se uma criança tem 8 quilos, então seria 8, que é o x, menos 10, que é o considerado normal, né? Ou esperado. Então, 8 menos 10 dá menos 2. Dividido pelo desvio padrão, que era 2, dá -1. Então, uma criança com 8 quilos, quando o esperado seria 10 mais ou menos 2, ela está com um Z-score de -1, ainda dentro do limite esperado. Se ela tivesse 6 quilos, 6 menos 10 dá -4, -4 dividido por 2 dá -2, então seria -2 de Z-score, então já bastante alterado. Então, é uma medida que ajuda muito para você considerar individualmente se um paciente está ou não dentro do esperado. Um Z-score, o Z-score de +1 a -1, ele engloba 68% das medições, por isso que ele é considerado ainda dentro do esperado. De -1 a -2, ou de +1 a +2, engloba 95%. Então, quando passa de +2 ou de -2, veja, só tem 2,5% abaixo disso ou 2,5% acima disso. Por isso que é considerado nitidamente alterado. Achei interessante aqui, quando a gente compara individualmente, vejam, este valor
da válvula mitral, desculpa, deu menos 1,26, menos 1,26, variando de menos 3,60 até mais 0,80. Isso antes do reparo biventricular. E quanto ele era antes do procedimento híbrido? Era menos 2,45. Então, houve uma melhora. Veja, era menos 2,45, caiu para menos 1,26. Então, melhorou o diâmetro da válvula mitral. Mas o intervalo, veja, era menos 3,66 até menos 0,31, e no pós ele ficou menos 3,60 até 0,80. Então, olhando o intervalo, não há diferença, né? Menos 3,60 a 0,80 e menos 3,66 a 0,31. Embora o Z-score tenha melhorado bastante, o intervalo não mudou. Então, por que será que o intervalo não mudou e o Z-score mexeu? É possível que essa melhora seja seletiva, no sentido de que será que só os mais graves que melhoram, ou só os menos graves, né? Então, seria interessante fazer uma relação pareada aqui. Se tivesse um gráfico chamado que é gráfico de escada, que ele mostra qual é o valor pré da pessoa X, qual é o valor pós, valor pré, valor pós. Aí a gente veria se realmente há uma queda individualizada. E aqui mostra que houve uma queda da média, mas isso não quer dizer que houve uma queda individualizada. Então, seria uma pequena falha aqui metodológica que eu noto que seria interessante ele indicar para a gente se essa redução é seletiva em termos de gravidade, se só os melhores ou só os piores que melhoram. Então, houve uma melhora significante no global, mas não sei se houve uma melhora significante individual. E o segundo ponto, esse aqui achei bem favorável, ele apresentar as curvas atuariais da forma extremamente correta, como a gente tem falado aqui nas nossas reuniões. Então, o eixo X indica a probabilidade de livre do evento, né? Livre do evento, no caso aqui era livre de transplante. No eixo X, nós temos os tempos de segmento, então até 20 anos. Abaixo do eixo X, os pacientes sob risco, então veja que começamos lá com 46 pacientes do tempo zero, e ao fim de 20 anos ainda havia 44 pacientes sendo acompanhados. E ele indica quando que foi feito o transplante, a gente vê ali que foi com 2 anos, né? Com 2 anos de segmento, houve a necessidade do transplante. E a curva se manteve estável até os 20 anos. Então, dá uma segurança para informar para o paciente ou para a família a probabilidade de continuar livre de um transplante após o tempo de segmento aí, que foi 20 anos. A mesma coisa para livre de intervenção por cateter, né? A gente vê que livre de transplante era mais ou menos quase 90%, né, ao fim de 20 anos, e livre de uma de uma reintervenção por cateterismo de 80%. É sempre assim mesmo. Quanto menos grave é o evento, maior a probabilidade que ele ocorra, né? Então, as curvas de mortalidade são sempre as mais altas, porque é, é o menos provável de acontecer. Enquanto que, sei lá, uma reintervenção, um sangramento, uma infecção, uma reinternação, são coisas mais frequentes de acontecer, então é mais difícil ficar livre disso ao longo do segmento.
Mas tudo bem. Tá bem feita a curva, eu achei um ponto positivo do trabalho. Então, ponto positivo, essa importância, né, de abordar uma cardiopatia muito grave, procedimentos ainda duvidosos de quanto é eficaz um tipo ou outro. Então, trabalho que vale a pena ser estudado e conhecido. Ponto fraco, não chega a ser negativo, não ter separado individualmente a queda ou a melhora da válvula mitral e da válvula aórtica de uma forma individualizada. Seria mais interessante para a gente saber com mais segurança que paciente realmente vai melhorar e qual não vai, porque só pela média fica pouco seguro para você dizer se vai haver melhora ou não. Então, fico à disposição e passo a palavra agora aos nossos comentaristas do grupo, ou quem quiser fazer alguma pergunta.